O Rio Grande do Sul entrou o mês de outubro com a menor área cultivada com o arroz dos últimos tempos. Até o último domingo, semeou apenas 30 mil hectares do cereal, o equivalente a cerca de 2,7% da intenção de plantio para este ano, que é de 1.078.000 hectares. De acordo com o Instituto Rio-Grandense do Arroz, a expectativa para esta época do ano era de que o plantio houvesse chegado de 15% a até 20%. É o clima chuvoso no estado gaúcho que tem atrapalhado as atividades de campo. De acordo com o Instituto Rio-Grandense do Arroz, essa situação pode causar baixa produtividade das lavouras, uma vez que a cultura deve se desenvolver fora da janela ideal. Além disso, o atraso no plantio também pode impactar na segunda safra, que em boa parte do estado é destinada ao plantio de soja de várzea. De acordo com o Instituto, o plantio do arroz no Rio Grande do Sul deve acontecer prioritariamente entre os dias 15 de setembro até 30 de outubro. O estado representa cerca de 70% da produção nacional do cereal. E produtores de arroz do Rio Grande do Sul estão com esse problema que a Juliana acabou de destacar. Estão com fortes dificuldades para o plantio do arroz, que segue atrasado por conta da frequência das chuvas. Para mostrar como é que está o mapa climático e também como é que fica para toda a região sul do país, a Juliana Rezende nos traz agora a previsão do tempo. Produtores de arroz do sul do país têm enfrentado um pouco de dificuldades. Isso porque agora, em fase de preparo do solo e também no início do plantio das lavouras, as chuvas vêm sendo frequentes na região sul. Isso acaba interferindo esse andamento das atividades no campo. Só que, por outro lado, com essas chuvas frequentes, a disponibilidade hídrica do solo está bastante elevada no sul do Brasil, como é o caso do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também algumas áreas do sul do Paraná. Principalmente nas áreas em rosa do mapa, a disponibilidade hídrica está tão elevada que chega a superar 90%. No decorrer dos próximos dias, os ventos em altos níveis ainda devem seguir alimentando essas instabilidades no sul do Brasil. Por conta disso, a previsão de chuva abrangente nas 13 estados. Onde deve chover mais é no Paraná, principalmente nas áreas mais a oeste e também no leste paranaense, onde o volume de chuva pode alcançar até 30 milímetros até o dia 8 de outubro. Algumas áreas do extremo norte do Paraná ainda não devem receber chuva. A partir da próxima semana, essas instabilidades ainda devem seguir persistindo no sul do Brasil. Só que agora as chuvas ganham mais intensidade na faixa oeste gaúcha. Nessas regiões há riscos para temporais, inclusive o acumulado podendo alcançar até 70 milímetros. A previsão de chuva abrangente nos 3 estados e essas instabilidades ainda devem persistir no decorrer do terceiro período. Até o dia 18 de outubro, a previsão é de chuva abrangente em praticamente todo o sul do país. O volume de chuva ainda deve seguir expressivo. Dessa vez, pode alcançar até 30 milímetros em grande parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também nas áreas mais ao sul do Paraná. Então, ao longo dos próximos dias, as instabilidades ainda devem seguir persistindo no sul do Brasil. E as chuvas também ganham bastante intensidade. Com isso, essas instabilidades ainda devem seguir prejudicando o andamento das atividades no campo, como o preparo do solo e também o plantio das lavouras de milho. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E não é apenas o clima que tem preocupado os produtores de arroz do Rio Grande do Sul. O mercado é um outro fator que também não tem favorecido em nada os agricultores. A cotação da saca de 50 quilos do arroz em casca opera em queda desde há muitos meses já aqui no país e vem na casa dos R$ 36 a saca já desde a última semana do mês de setembro. Este valor é muito baixo e pouco rentabiliza o produtor. De acordo com o Exalc, o Senar do Rio Grande do Sul, preço médio nesta segunda-feira, dia 2 de outubro, fechou em R$ 36,35 pela saca do casca de 50 quilos. Os valores vêm, portanto, em retração. A gente acompanha aqui no dia 10 de setembro, cotação ainda estava na casa dos R$ 38. No segundo número, no gráfico, a gente vê o valor médio praticado no dia 19 de setembro, quando o preço já caía para os R$ 37,53 a saca. No dia 22 de setembro,
caía para baixo da marca dos R$ 37, já fechando o dia a R$ 36,97. De lá para cá, os valores seguem retraídos, permanecendo nesta cotação na casa dos R$ 36 a saca. A gente vai dar uma olhadinha agora em como eram os preços nos meses anteriores. Acompanhe comigo na tela a média para cada um dos valores anotados. No mês de junho, o preço médio da saca do arroz no Rio Grande do Sul foi de R$ 39,75. Julho teve a maior cotação deste ano, a cotação estava em R$ 40,23 a saca. Em agosto já começou a cair. Preço médio no estado no mês ficou em R$ 39,65. Setembro registrou nova perda, uma perda ainda mais expressiva, fechando o mês com a média de R$ 37,35. E outubro registrou, portanto, neste seu primeiro dia útil, o valor de R$ 36,35 a saca. Na comparação com o que acontecia nesta mesma época do ano anterior, os valores vêm muito pressionados, a queda é de 26,5% na comparação de 12 meses. Veja que em outubro de 2016, cotação média da saca do arroz em casca no Rio Grande do Sul era de R$ 49,47. Para os valores atuais, em R$ 36,35, pressão é muito negativa. De acordo com informações do Senar do Rio Grande do Sul, é a grande oferta de arroz atualmente no Brasil, que tem pressionado as cotações. A safra 16-17, colhida no início deste ano, foi bastante produtiva e trazendo um volume maior de arroz para o cenário nacional. A anterior a essa, a 15-16, foi de quebra, portanto, menor volume disponível, o que fez com que as cotações subissem. De acordo com o setor produtivo, a queda nas cotações hoje em dia já era esperada, mas ela está sendo considerada além do que poderia acontecer. Atenção, portanto, toma conta do setor produtivo de arroz do Rio Grande do Sul, uma vez que já dá início ao plantio da nova safra e deve colhê-la no início de 2018. A tendência é, diante de uma safra que pode ser bastante positiva também, de preços ainda mais baixos daqui para frente.